Olá, galera! Tudo bom com vocês? Sim, pois é. Hoje eu vou realizar um sonho de vocês, que é o quê? Contar como eu realizei meu sonho de ser uma youtuber. Sim, eu sei que vocês amam quando eu falo de criação de conteúdo aqui, né? E ninguém mais, ninguém menos que a própria chefinha, dona YouTube, sim, ela própria, me chamou para fazer um vídeo inteiro contando a minha historinha, a minha humilde história e dando passo a passo de como eu fiz para chegar até aqui. Ai, meu Deus. Ó, atenção, vou dividir esse vídeo em 3 momentos. Tá? O primeiro é sobre a minha historinha do YouTube, muito bonita, vocês vão amar, vão chorar, chora quem chorou. O segundo é sobre como o YouTube, como plataforma, me ajuda. E terceiro, o que eu faria se eu estivesse começando hoje. Então, hoje é aquele dia que você fala, Beta, me dá uma dica, Beta, queria tanto começar um canal no YouTube, Beta, queria tanto isso, Beta, é agora. É agora que eu vou falar pra vocês. Então, atenção, senta, desliga outra coisa que você tá fazendo e presta atenção em mim. Tá? Vamos lá. Parte 1. Gente, de verdade, não é exagero dizer que praticamente todos, eu acho que assim, todos os grandes momentos de virada da minha vida têm relação com o YouTube, tá? A minha história com a internet começou, obviamente, muito antes do meu canal existir, né? Em 2019, eu tinha 16 anos de idade e eu já tinha uma vontade que existia dentro de mim que eu precisava encontrar o meu lugar no mundo, tá? Eu não sabia exatamente o quê, mas eu sabia que a internet, que estava começando ali a ter rede social, nem tinha tanta rede social na época, eu sabia que eu queria produzir alguma coisa ali. E aí eu já fui aquela famosa hacker do HTML, aprendi HTML, fiz um blog, depois ele virou um portal de cultura pop. Então, em 2009, eu lancei esse portal de cultura pop, falava de música, de filme, tinha colunista, era muito legal, né? Eu escrevia sobre coisas que eu amava, obviamente em texto, né? Só que eu sentia uma vontade muito grande de falar, né? Eu queria muito poder ter esse contato mais próximo. Naquela época nem existia muito ainda essa ideia de youtuber. Tava começando a nascer ali aqueles primeiros youtubers. Ainda era muito difícil, sabe? Ainda era muito difícil conseguir ter uma câmera com qualidade, sabe? Os telefones não tinham tanta essa qualidade, mas eu lembro que eu tentei gravar algumas coisas lá no início. Não consegui colocar no ar. Até um desses vídeos, eu até estava procurando esses dias um desses vídeos, porque eu lembro que eu subi um vídeo que eu gravei no banheiro, gente. Gravei no banheiro, falando sobre Lady Gaga. Muito provavelmente foi, tá? E aí eu lembro que eu passei muito tempo tentando começar uma coisa no YouTube e não conseguia. Não conseguia, não achava que estava legal o suficiente. Acabou que desde a primeira vez que eu tive essa vontade até o momento que eu comecei meu canal, passaram 7 anos. E aí eu tentei, então, gravar muito, não ia pro ar nunca, e aí eu tava sempre me comparando com os outros. Tinha pouca gente fazendo na época, mas eu me comparava do tipo, eu não tenho o mesmo carisma que fulano, eu não consigo fazer a mesma coisa, né? E aí eu acabei que me convenci que não era muito boa o suficiente e desisti milhões de vezes. E aí eu fico brincando, dizendo que toda vez que eu, de tempos em tempos, eu voltava com essa vontade, e aí toda vez que eu voltava com a vontade, eu dava um jeito, juntava dinheiro e comprava uma câmera nova. Eu achava que o problema era a câmera, né? Não era. A dificuldade era minha mesmo. Eu acho que eu tinha muito medo da minha imagem, eu tinha medo do julgamento das pessoas, eu tinha medo de não dar certo e tudo mais. E hoje, assim, olhando para trás, eu acho que eu percebo que eu tava buscando uma perfeição que só existia na minha cabeça, né? Em um momento muito difícil da minha vida, me vi completamente perdida, tava deprimida, trancada no meu quarto, péssima, péssima. Eu lembro até hoje desse dia. Eu tava deitada na minha cama, olhando pro teto, falando, meu Deus, eu não sei o que fazer com a minha vida. Tava com uma sensação de que o mundo tava andando e eu tava parada, eu não sabia o que fazer. E aí eu peguei uma dessas últimas câmeras que eu comprei, dei a louca, desci do meu prédio, atravessei a rua, fui pra uma pracinha que tava na frente do meu prédio, e aí ali na frente eu gravei a primeira coisa que veio na minha cabeça. E era literalmente um vídeo sobre não desistir, tá? Sobre não deixar as coisas pra depois. E também sobre essa quantidade de tempo que a gente perde esperando se tornar alguma coisa antes de começar a viver.
Inclusive, esse vídeo existe até hoje, ele tá privado no meu canal. Esse vídeo se chama 7 anos é muito tempo. Falando exatamente sobre isso. E realmente, 7 anos é muito tempo pra gente esperar a vida começar, né? Eu postei aquele vídeo, assim, sem imaginar que ele mudaria praticamente tudo. E mudou mesmo, né? Eu comecei essa história falando que os momentos de virada da minha vida têm a ver com o YouTube. Esse é o primeiro grande momento de virada. Porque no primeiro mês de canal, eu subi o vídeo. No primeiro vídeo, no segundo vídeo que eu postei, eu conheci amigos meus que se tornaram amigos que são meus até hoje, né? Eu conheci o Caio. Olha que coisa louca, né, gente? Eu conheci amigos muito profundos meus, eu conheci o meu marido, e meses depois eu comecei... Bem, logo depois eu comecei a criar uma comunidade, poucos meses depois eu me mudei do Rio para São Paulo, com essa ideia de vou tentar viver de internet. Então, se não fosse eu ter tido aquela coragem, eu não teria chegado até aqui. E foram anos muito maravilhosos, né? Esses anos depois que se passaram, mas também anos difíceis. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu tinha muito orgulho do que eu estava construindo, parecia que ainda existia uma distância entre o que as pessoas viam na tela e quem eu era quando eu desligava a câmera, sabe? Eu acho que por muito tempo eu precisei meio que fingir que aquela pessoa dos meus vídeos era um personagem. Pra conseguir subir o vídeo, eu tinha que fingir que aquela pessoa era outra pessoa. Eu acho que era a única forma que eu conseguia de meio que me assistir. E aí o mundo mudou completamente no meio dessa história, né? Vieram as outras plataformas, vieram os vídeos curtos, e aí eu comecei a ter que cada vez mais resumir os vídeos em poucos segundos, e eu não consegui fazer isso. Essa é a verdade. Tá? Eu acho que a minha carreira meio que parecia que estava caminhando, mas eu não estava feliz. Eu não conseguia fazer esse vídeo que não era esse olho a olho que eu conseguia olhar para você e conversar, né? Na época, um vídeo longo tinha 10 minutos. Hoje, se eu posto menos de 40, vocês reclamam. Mas foi nessa época, inclusive, que eu gravei um vídeo sobre pessoas trans. Eu falava muito sobre aceitação no início, né? Sobre a minha vida também, falava de filosofia, falava de várias outras coisas. E aí o que é curioso é que esse vídeo em específico eu gravei com uma amiga minha. E o que foi pro ar dessa entrevista que a gente fez tipo, eu acho que nem 1/10 do tempo que a gente ficou conversando. A gente conversou muito. Assim, a gente varou a noite conversando. E na minha cabeça nem passava que talvez eu tivesse alguma questão de gênero. Mas eu acho que aquele primeiro momento de eu falar sobre quanto aquilo me incomodava, meio que abriu uma porta para talvez começar algum tipo de processo. E assim, eu não tinha muita resposta, sabe? Eu talvez nem soubesse quais eram as perguntas que eu queria fazer para mim mesma. Mas eu sinto que aquele primeiro vídeo foi esse ponto de virada que começou a dar uma abertura para alguns anos depois eu começar a pensar na minha transição. E eu acho que isso resume muito o que o YouTube foi para mim, porque eu acho que ele nunca foi só trabalho, ele nunca foi só audiência, nunca foi só número, nunca foi só minha carreira. O YouTube, ele era um arquivo da minha vida mesmo, né? Eu acho que eu hoje, olhando o meu canal, eu vejo que ele é quase um documento de todos os momentos que eu passei e de todas as vezes que eu precisei me reinventar, sabe? Porque, basicamente, todas as vezes que eu me perdi, eu meio que me encontrei na frente da câmera, sabe? E aí, por isso que eu bato nessa tecla, que eu acho que, sem exagero nenhum, o YouTube, ele não mudou só a minha vida, mas eu acho que ele me ajudou a descobrir quem eu sou. Foi nesse processo de botar aqui a minha cara que minha vida se transformou, sabe? Que eu consegui chegar aonde tudo isso aconteceu, assim, na minha segunda virada também, no momento onde eu entrei numa outra depressão e resolvi começar a fazer esse outro momento do canal, que eu comecei a fazer os reacts, eu comecei a fazer outro tipo de conteúdo, também foi nesse momento. Foram muitos momentos de virada até eu chegar até aqui até hoje, né? Então, o YouTube, definitivamente, estar aqui me ajudou muito. Bem, agora que eu contei essa parte toda bonita, vamos para a segunda parte, que é a parte mais prática. Eu já falei isso 1 milhão de vezes e eu reitero aqui. O YouTube, de longe, mas assim, de longe, é a plataforma que pra mim é a mais previsível que existe na internet. Porque assim, hoje eu consigo saber exatamente uma média de view dos meus vídeos, eu consigo traçar uma meta, eu consigo saber exatamente onde mexer
para eu melhorar a retenção do vídeo, para eu melhorar o tempo de exibição, para eu saber qual é o melhor horário de postar. E isso tudo porque o YouTube, ele tem, e aqui eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso, o YouTube ele tem o melhor sistema de analytics para quem é criador de conteúdo. Assim, não chega próximo, sabe, o que o YouTube disponibiliza pra gente de dado, tá? O YouTube, ele, muito diferente de outras plataformas, a comunidade também é muito importante. Então, se você conquista uma pessoa por aqui, a chance do YouTube estar sempre entregando esse conteúdo para essa pessoa, né? Se ela continuar se interessando pelo seu canal, a chance disso é muito grande, dessa comunidade estar sempre se construindo. E assim, também diferente de outros lugares, as pessoas aqui, e isso eu não... atenção nisso que eu tô falando, porque isso muda tudo, tá? Quando você pensa dessa maneira, muda tudo. Aqui as pessoas escolhem te assistir. Elas, para caírem no seu vídeo longo, elas precisam ter visto o seu vídeo ali na home delas, ou no sugerido. Elas precisam pensar, eu quero assistir esse vídeo. E isso muda completamente a relação, isso muda tudo, tá? Elas vão lá e clicam para te assistir. E é por isso que as pessoas se interessam tanto, por isso que a comunidade é tão importante, né? Para mim, o YouTube ele é um espaço de conteúdos que fazem companhia para as pessoas, né? Seja para elas se informarem, seja para elas terem alguém conversando enquanto elas lavam louça. E assim, cada vez mais as pessoas elas assistem o YouTube não só no computador, não só no celular, mas também assistem como um canal de TV. Ligam na TV, colocam seu vídeo lá para assistir. Então, assim, independente do formato de conteúdo que você escolher aqui, assim, live, conteúdo longo, shorts, react, você quer fazer uma sketch de humor, você sempre vai conseguir ver quantas pessoas assistiram, quanto tempo as pessoas assistiram, em que parte as pessoas saíram do seu vídeo. Dá até, e isso é muito legal, dá para testar título diferente, para saber qual o título que as pessoas clicam mais. E se você tiver um tempinho, você vai descobrir um universo de dados assim gigantesco que o YouTube te entrega para melhorar o seu conteúdo. E se você não tem nem ideia de como ler esses dados, não tem problema. Porque o YouTube lançou um negócio, outro dia eu estava falando com o pessoal aqui do YouTube sobre isso. O YouTube lançou um negócio que chama Ask Studio, que é uma coisa muito doida, muito doida. É uma IA que tem acesso aos dados do seu canal, que basicamente você consegue conversar com ela para entender melhor as métricas do canal. É surreal. Se você tem a oportunidade de testar isso, gente, vai lá, entra no seu YouTube Studio e dá uma olhada. Agora, Beta, dá para ganhar dinheiro com o YouTube? Sim. E olha, eu não tô aqui para ficar falando de outros lugares, tá? Mas se tem alguém que tá pagando criador de conteúdo há muito tempo, e de uma forma, assim, justa, transparente, consistente, que você sabe que amanhã não vai mudar tudo, todas as regras e não sei o que. Essa plataforma é o YouTube, tá? O YouTube, ele tem o programa de parcerias do YouTube. E pra mim, assim, não tem ninguém com um programa como esse. Que aqui, se você abre o seu canal, né, se você autoriza o seu canal a passar anúncio, a plataforma basicamente vai pegar o valor que ela recebe com esses anúncios e vai rachar com você, né? Vai pegar o valor que os anunciantes pagam e aí vai dar um pedaço para você, fica um pedaço para a plataforma e aí todo mundo sai ganhando. E assim, essa não é a única forma de ganhar dinheiro, inclusive. Você pode ter conteúdo exclusivo para membros, né? Então você cria ali o seu clube de membros e cobra uma assinatura e aí todo mês os seus membros vão lá e vão pagar essa assinatura para ter acesso a esse conteúdo. Seus fãs, eles podem te mandar superchat, eles podem hypar o vídeo e tudo isso são coisas que seus fãs eles fazem para te mostrar apoio e obviamente vai te ajudar a custear o seu canal, né? Hoje eu tenho já uma relação tão íntima com o meu canal que eu já basicamente consigo prever mais ou menos a monetização no final do mês. Eu sei que assim, se eu manter um ritmo parecido com outros meses, eu vou ganhar mais ou menos isso. Então, tem uma previsibilidade muito grande, gente, muito grande. As regras, elas não mudam no meio do mês, tá? Você já sabe que se você se esforçar ali, você colocar ali o vídeo e fizer um vídeo de tal tamanho, tiver tal retenção e mais ou menos ali essas visualizações, você sabe mais ou menos quanto você vai ganhar. Então, eu tô aqui há muitos anos, eu tenho amigos que estão, sei lá, mais de 10 anos monetizando no YouTube e todo mundo fala a mesma coisa, que a plataforma continua sendo uma fonte super estável de remuneração, tá? Ok. Falamos da minha história, falamos de algoritmo, analytics, remuneração. Vamos falar de o que eu faria, então, se eu estivesse começando hoje. O que eu mais gosto no YouTube, que além de tudo,
você sabe, eu já falei isso agora, né? Mas assim, você sabe que o seu esforço, o seu estudo, você se dedicar à plataforma no longo prazo, né? Com um trabalho consistente, com você tá sempre ali colocando os vídeos naquele ritmo que você se propôs a colocar, você sabe que o seu trabalho vai ser recompensado. Tá? E acho que a dica aqui é, primeiro, você encontrar um nicho que você goste, que você saiba falar, né? E que você pode trazer um ponto de vista que é meio único, assim. Óbvio que, assim, só você falar já é um ponto de vista único. A partir daí, você começa a produzir vídeo e aí, a partir das respostas dos seus conteúdos, você pode ver tanto as respostas da sua comunidade nos comentários, como você pode ver os analytics, os números. Tudo isso vai fazendo você indo descobrindo, né? Mais ou menos ali, você vai recebendo dicas de como ir melhorando. E eu acho que esse é o segredo, assim, é você manter essa constância. Você fazer um compromisso com você, de você seguir... eu vou postar uma vez na semana. Eu vou postar 3 vezes na semana. Eu vou postar... E aí, você se programar para conseguir manter esse calendário de postagem. E aí, você também criar, dentro desse calendário, um momento para você estudar os seus vídeos, para você ver o que outras pessoas estão fazendo, que isso é super importante, né? Para você ver como o seu público tem reagido. E aí, a partir daí, eu acho que você vai conseguir trazer novas ideias pro seu canal, sabe? Eu sou muito contra essa história de o povo ficar falando o YouTube não quer me entregar. Não existe isso, gente. O sistema de recomendações, né, que o povo chama de algoritmo, o sistema de recomendações do YouTube, ele é muito bom em saber o que as pessoas estão interessadas em saber. Quando você abre o teu YouTube e o YouTube mostra vários vídeos que você fala, caraca, não conhecia esse criador, não conhecia esse canal, mas eu me interesso por esse vídeo, é porque o sistema de recomendações está funcionando a todo vapor, sabendo exatamente o que te entregar. Então, esse sistema ele é especialista realmente em saber o que você, usuário, e não a plataforma, e não nada, o que você especificamente quer assistir. A sua home é única. Cada pessoa vai ter uma home completamente diferente, né? Porque ela te entrega vídeos a partir do que você gosta. Então, se o seu vídeo ele for interessante, ele tiver bem embalado, ele tiver um título que é instigante, sabe? Uma thumb que te traz curiosidade, que quando a pessoa clica no vídeo, esse vídeo entrega o que aquela pessoa estava buscando quando clicou, é muito natural que aos poucos, é óbvio que não é de um dia para o outro, não fica buscando também viralização, assim, aos poucos essa comunidade ela vai crescendo, cada vez mais, sabe? E isso vai fazendo você ir se estabelecendo. Então, assim, de verdade, se você está achando que você precisa de uma mega câmera com um áudio super profissional, é óbvio que é importante você ter uma imagem legal, é óbvio que você tem que dar para entender o que você está falando, né? Agora, você acha que é só uma coisa profissional que vai fazer você começar um mega canal? Não é por aí. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que assim, o seu primeiro vídeo provavelmente vai ser horrível. E essa é a graça. Porque é só você fazendo que você vai aprendendo, você vai descobrindo o que faz sentido pra você, o que faz sentido pra sua audiência. E assim, gente, não adianta ficar tentando descobrir da sua cabeça. Não adianta você ficar tentando rodar um canal perfeito na sua cabeça e você só subir o vídeo quando você achar que já tá perfeito o suficiente. Não. Se arrisca. Pega o vídeo ruim mesmo. Bota no mundo. Sabe? E aí o YouTube ele vai te dando esse toque aos poucos. As pessoas que vão assistindo, o Analytics vai te dando esse toque para você ir melhorando. Então, gente, quem me conhece sabe que eu chego a ser chata de falar o quanto eu amo o YouTube. O quanto isso aqui é minha casa, o quanto vocês também são o motivo de eu continuar sempre aqui, tá? E eu sei que muita gente começou a produzir conteúdo depois de conversar comigo, que me manda às vezes inbox, me manda DM, e eu falo, gente, bota no ar, continua fazendo, não desiste. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha incentivado você a começar, tá? Se você já está fazendo conteúdo, se você está pensando em fazer, se você desistiu e está pensando em voltar, bota aqui nos comentários, vamos fazer uma grande comunidade para a gente se ajudar e a gente voltar a produzir aqui para o YouTube ou melhorar ainda mais o que você já está produzindo. Muito, nem acredito que eu estou gravando esse vídeo. Muito obrigada, YouTube, por essa oportunidade incrível de ter me trazido aqui para a gente falar sobre isso. E vai lá começar seu canal do YouTube e me conta aqui embaixo. Um beijo.